seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais uma sexta. E hoje nós vamos falar aqui com a Fer do Prana Energia Vital sobre chakras. Nós vamos entender um pouquinho o funcionamento, né? Porque a gente vê aquelas cores, a gente vê aquelas imagens na internet e muitas vezes não tem noção de como funcionam os chakras no nosso corpo. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E eu agora, né, vou dar meu bom dia, Fer, né? Um prazer enorme ter você aqui novamente. E falar, né, nessa sexta-feira da terapia, que eu digo que, pra mim só falta deitar nesse sofá aqui, porque eu me sinto tão leve, tão tranquila num programa como esse. E hoje vamos falar sobre chakras. Vamos lá, então, conhecer um pouco, né, Laura? Porque eu penso que quanto mais se estuda, mais se sabe, parece que mais precisa aprender sobre isso. E o mundo dos chakras, né, nossa anatomia sutil, nossos corpos sutis, e o quanto estão todos interligados. Que seja uma manhã linda, sempre bom estar aqui. Obrigada. Maravilha, maravilha. E Fer, né, vamos começar entendendo os chakras, enfim, indiferente como chamam, né? Mas vamos entender o que são, porque ver imagens e, né, aqui também já foram colocadas várias vezes imagens, né, para falar de outros assuntos, mas que tem ligação direta com, né? Então, os chakras, ou chakras, né, a pronúncia às vezes varia dependendo da linha de estudo de cada um. Trouxe uma imagem, para que daqui a pouco alguém tá ouvindo, nunca ouvi, o que é, né? Então, a imagem dos chakras aí, onde eles estão localizados. Então, eles são os 7 principais chakras, né? Então, essa imagem é uma imagem comum que se vê em camiseta, se vê naqueles pêndulos, né? E quem aí estiver em casa já começa a perceber que ele tem as cores do arco-íris. Então, esses nossos chakras, a palavra ela vem do sânscrito, né? Que fala que é vórtice de energia, roda de energia. Né? Então, é como se eles fossem receptores de energia. Imagina assim, que cada poro do nosso corpo, ele respira. A gente para pensar assim, como assim cada poro do meu corpo respira? Eu gosto de dar um exemplo como um band-aid ou um curativo. Né? Quando nós nos machucamos, a gente vai lá e passa um band-aidzinho, ou faz um micropore, né? Um esparadrapo. E quando a gente tira, tá molhadinho. Né? Ele fica molinho. Então, ali houve uma troca de energia. Deste corpo matéria com a energia que está fora. Né? Então, imagina assim, que cada poro, cada célula do nosso corpo é um chakra. Existe uma troca de energia. Que pode ser uma respiração. Né? Então, nós falamos que os nossos chakras respiram a energia vital, respiram o prana, né? E essa troca de energia, Laura, mais ou menos assim. Antes da gente entrar lá nos 7 principais, para a gente entender essa energia. Claro. Quando a gente chega em algum lugar e fala assim, não gostei daquela pessoa. O que aconteceu? Né? Ela te fez alguma coisa? Não, nem conheço. Não gostei. Ou a gente chega num lugar, mas eu adorei. Que querida, que amor, adorei. O que aconteceu? Não sei, eu nem falei com ela direito. Mas só de longe assim eu já adorei ela. Né? Isso, Laura, várias pessoas me falam de ti quando assistem o programa. Né? Nossa, que bom. Aí eu já adoro a Laura. Me escrevem as mensagens, adoro o programa e manda um beijo pra Laura. Então, tô mandando aí, pessoal. Obrigada. Por quê? Porque os nossos chakras, eles conversam. Os meus chakras leem teus chakras. Então, é como se esses chakras, eles estivessem lá no nosso inconsciente, fazendo uma leitura da energia, recebendo mais ou menos energia. E esses chakras aí, que nós passamos na imagem, eles são os 7 principais chakras, porque eles estão ligados às 7 principais glândulas endócrinas.
Né? A gente vai pensar, poxa, a minha praia também não é a medicina, tá? Estou falando aqui da parte energética. O que são glândulas endócrinas? Então, para que nós possamos entender, imagina que os nossos chakras, regidos por essas glândulas endócrinas, é como se eles fossem leitores de código de barras, que leem as nossas emoções. Então, nós vamos ter hormônios, neurotransmissores, que são lidos por glândulas endócrinas diferentes. Tá? Nós vamos entrar em cada um especificamente durante o programa, mas vou trazer um exemplo. Tá? Então, por exemplo, a adrenalina, ela é lida pelas suprarrenais. Tá? E as suprarrenais regem o primeiro chakra. Certo. Então, no caminho aqui do nosso programa de hoje, nós vamos construir, e esse é o convite para o pessoal de casa, né? Cores que eu gosto e não gosto, emoções que eu sinto em demasia, ou dificuldades que eu tenho em sentir ou perceber certas emoções. Tudo isso nos mostra equilíbrio ou desequilíbrio dos chakras. Tá Então, certo. é como se esses vórtices de energia, Laura, lessem a energia que está fora e entrasse em ressonância, e eu pudesse perceber, porque por alguma razão a força criadora faz com que tudo que está fora acione gatilhos internos meus. Né? Então eu penso, eu olho para tal pessoa e digo, ela é isso, eu dou algum rótulo para ela, né? Seja ele positivo ou negativo. Eu deixo isso numa consciência daquilo que eu vejo fora. Entretanto, quando eu me pergunto, por que eu acho isso bonito, feio, legal, chato? E quando eu tenho essa opinião, né? Quando eu reconheço que eu percebo isso, que tipo de neurotransmissor, que tipo de químicos eu produzo? Né? E aí a gente vai começando a perceber que os nossos chakras, eles estão conversando com a gente, nos mostrando a energia. Por isso que o convite que eu trouxe para fazer hoje para o pessoal, dentro de outras inúmeras percepções que vamos construir juntos, é convidar a perceber o chakra. Né? Pois é, porque eu ainda, quando eu vejo imagens que vocês trazem, eu vou imaginando, ok, chakra tal, o laríngeo, que vocês já falaram pra mim, e, né, e tem aquele outro que nos conecta à Terra, e porque essa representatividade da cor, e porque muitas vezes usam uma pedra tal na cor tal, inclusive a coisa mais legal é que a gente vai ter um programa sobre isso também, né, Fer? Mas eu não tenho noção, tanto que eu falei em funcionamento, mas agora tu me fala em sentir o chakra. Então isso é algo que é bacana, porque até pra gente poder daqui um pouco entender eles e sentir eles, até para sentir o funcionamento deles. Isso aí, é isso que, por exemplo, uma sessão, né, quem está assistindo aí e é reikiano, ou quem não é reikiano e já foi, né, receber uma sessão de reiki, né, é isso que o reikiano lá vai sentindo o chakra e equilibrando a energia aqui do universo, energia infinita, naquele vórtice, para que ele possa deixar o fluir da vida ser mais fácil. Então, qual é o convite, né, Laura? O convite é que o pessoal de casa aí, que sentiram o chamado de fazer conosco, eu gosto do meu jeitinho de perceber com os meus olhos fechados. Quer dizer que precisa fechar os olhos? Não, né? Posso fazer com o olho aberto e também posso perceber assim. Eu fricciono as minhas mãos um pouquinho, vou passando uma mão na outra. Quando tu sente que é suficiente, tu afasta um pouquinho uma da outra, cerca de um dedinho mais ou menos. E tenta te concentrar na sensação que te dá entre uma mão e outra. Talvez sejam formiguinhas, talvez fique quente, talvez apenas tu sinta uma energia. Consegue sentir, Laura? Sim? Sim. Vou convidar vocês agora para tentar aproximar uma mão da outra, bem sutilmente. Se tu vai tentando aproximar uma mão da outra, tu já vai sentindo que ali
tem uma energia. Tem uma barrinha aqui. No meio. Isso, de uma forma bem sutil, para começar a treinar a tua percepção. Olha que sensacional isso. Se tu for afastando a mão um pouquinho mais e pressionando, tu vai sentindo essa energia se formar ali. Consegue sentir isso, Sim. Laura? Não é gostoso? Muito gostoso. Pessoal de casa aí, se estiver fazendo, vai se conectando a essa sensação nas tuas mãos. Nós fizemos também exercícios energéticos, Laura, de imaginar realmente bolas de luz, sabe? Como se eu estivesse assim, ó, moldando com a minha mão uma esfera. Moldando com a minha mão uma esfera de luz energética. E nessa esfera de luz eu posso colocar aquilo que eu senti que preciso. Eu preciso de mais paz, eu preciso talvez de saúde física. Eu posso ir fazendo uma esfera de luz que ancora toda essa energia que eu necessito. E eu posso aplicá-la em algum lugar do meu corpo. Olha que delícia. Vou aproveitar, vou botar aqui, já que hoje a energia me trouxe o amarelo, eu vou botar aqui no meu plexo. Mas olha só o convite que eu vou fazer. Acabamos fazendo aqui a esfera de energia. Mas eu vou pedir que essa sensação, ao friccionar uma mão na outra, que tu perceba esse vazio aqui da palma da mão. Ó. E que com esse vazio da palma da mão, que tu dirija essa parte até o centro da tua testa. E tenta respirar normal, do teu jeito. E começar a sentir o vaziozinho da tua mão e a tua testa. Se eles se comunicam. Novamente, como formiguinhas, talvez calor. Talvez seja possível para algumas pessoas mais sensitivas ou que já tenham um treino maior, sentir o vórtice de energia, que é uma roda. É como se isso girasse em espiral, a entrada e a saída de energia aqui. Para algumas pessoas também, Laura, conseguiu sentir? Para algumas pessoas também é mais fácil sentir no topo da cabeça. E me diz uma coisa, eu encostei. Era pra encostar ou era pra pessoa... É para deixar mais longinho. Tá. Assim, de novo, um dedinho. Na cabeça também, um dedinho. Porque tu começa a sentir uma energia. E é um treino. Passar. E é um treino. Então, essa percepção dos chakras, no 7 que nós vamos agora construir juntos, a gente vai começando a nos tornar perceptivos a essa energia. Quem já fez iniciação Reiki aí, novamente o Reiki chegando, na primeira iniciação no nível 1, nós nos aplicamos Reiki, né? Certo. Para começar a ancorar essa energia infinita do cosmos e equilibrar primeiro o meu próprio chakra. Porque se eu não equilibro o meu, como eu vou entregar algo a alguém? Né? E aí que vem a questão que eu sempre falo, né, Fer? É muito importante quando a gente busca uma terapia como essa, a gente ter uma conexão legal com a pessoa que vai fazer, conhecer também, porque o que tu vai estar recebendo da outra pessoa? Né? Então isso é bem importante. Eu digo assim, esses cuidados, porque a minha energia está em busca, eu estou em busca, né, de uma limpeza, eu estou em busca de, né, mas será que é isso que eu vou receber? E isso, Laura, não só nisso, né, nas terapias alternativas, mas olha, quem toca a nossa mão quando faz nossa unha, o dentista, o cabeleireiro, né, ele nos toca, ele troca energia diretamente com a gente. E mão e pé são cargas e descargas de energia. Então é por isso que as pessoas dizem, não, não vou mais em tal médico porque eu não me sinto bem com ele. Energeticamente, o chakra ali disse, existe algum desequilíbrio aqui entre nós. Como é que tu vai gostar, né? Não vai gostar de alguém, né? Não é que não é, vamos dizer aqui, não vamos incitar ódio, né? Não é isso, é a questão de dizer assim, talvez eu não me senti tão confortável, né? Eu acho que talvez seja um termo que é bem comum e que não soa pesado para muitas pessoas. Não casou o santo. É isso. Né? Não casou o santo. Uhum. Mas muitas vezes, eu vou lá e alguém vai tocar na minha mão. Como a mão é carga e descarga, e por isso muitas vezes falar, tô muito estressada, deixa eu caminhar descalça um pouco, né? Vou caminhar lá na terra, vou aterrar.
Exato. Então, porque nossos pés fazem carga e descarga, assim como nossas mãos. Nas Então- portas dos carros, estourando toda vez que a gente pega assim. Isso. Né? Isso. E às vezes uma xícara. Aham. E às vezes uma criança, né? Onde a gente toca no outro, o outro nos toca. Há uma troca profunda de energia, né? Certo. Mas olha só, com os chakras, a gente nem precisa falar pontualmente de toque físico. Porque as nossas auras se tocam quando nós estamos próximos no mesmo ambiente. Verdade. Então, esse movimento é o movimento que nós fizemos de troca de energia, e aonde um chakra lê o outro. Né? E o que os chakras, que é o nome dessa anatomia sutil, com as glândulas endócrinas, nos mostram? Né? Todas as doenças, as somatizações do corpo físico, dores físicas, estão ligadas diretamente a um chakra. Então, esse é o convite agora. Não sei se nós vamos entrar no intervalo daqui a pouquinho. A seguir. Mas qual é o convite agora? Nossa, a Fernanda vai explicar chakra por chakra. Cada lugar do corpo que eu sinto que está doendo, ou a emoção que eu tenho, ou a cor que eu mais gosto, ou a cor que eu não gosto tanto, já traz muitas informações sobre as emoções que estão em desequilíbrio, às vezes em demasia, e às vezes as que estão em falta. Tá certo. Muito bem, Fer. Então, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar. Então, a Fer vai entrar, né, em chakra por chakra para a gente poder ter esse entendimento e daqui um pouco, né, para quem se sentir chamado, procurar um reiki, ver como anda esse corpo sutil nosso. Então, fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, nessa sexta-feira das terapias, aqui com a Fer do Prana Energia Vital. Hoje nós estamos falando sobre chakras. E para quem não conhece, já ouviu falar, mas não sabe o que significa, a parte boa é que agora a gente vai ter toda a explicação. Então, aqui na primeira parte do programa, então, num geral, e agora a gente vai começar um por um, né, Fer? Porque aquela imagem que nós vimos, para quem não estava no primeiro bloco, então, pode acompanhar daqui um pouco, a Fer vai chamar mais imagens, que vai falar de cores e tudo mais, e aí você vai poder conferir. Então, Fer, vamos começar no primeiro chakra? E hoje a gente vai falar sobre os chakras, mas lembrando que tem pedras de chakras, tem plantas para o equilíbrio de cada chakra, né? Legal. Desenhos, símbolos, geometrias, sons, mantras. Quanto mais a gente procura, né, mais a gente vai se conectar. Mas como aquilo que eu mais gosto de estudar, mesmo dentro das constelações, e foi assim que eu inclusive, eu desenvolvi um curso de chakras dentro da visão sistêmica Sim. do que as doenças representam. Certo. Então, nós vamos falar agora uma pequena parte desse mundo infinito dos chakras. Eu trouxe uma imagem, Laura, que é uma imagem dos cones. É como se os chakras, para o pessoal de casa conseguir imaginar. Lá embaixo, entre o nosso órgão sexual e o ânus, nós temos uma região que chama períneo. Né? Então, lá no nosso períneo, nós temos um conezinho, tá vendo nessa imagem? Viradinho para baixo. Sim. Então, essa imagem aí o pessoal guarda, depois qualquer coisa volta, Sim. né, a imagem, porque nós vamos usar essa imagem no entendimento. Depois do segundo chakra, né, até o chakra lá em cima, o chakra frontal, aqueles 5 chakras, nós conseguimos perceber um cone virado para frente e um viradinho para trás, certo? E lá em cima, no topo da cabeça, onde é o chakra coronário, um cone virado para cima. Então, nós temos o cone lá embaixo, no períneo, o chakra da terra, e lá em cima, no topo da nossa cabeça, o chakra do céu. Então, nós falamos que é o chakra da mãe terra e o chakra do pai céu. Obrigada, Jeff. Essa imagem aí é uma imagem para a gente mais ou menos entender que eu tô aqui falando contigo, e mesmo que tenha pessoas conversando aqui atrás de mim ou lá atrás, esse chakra também tá lendo essa informação. Certo. Tá? Muito bem. Então, lá no chakra base, nós temos uma outra imagem aí, que é a imagem das glândulas endócrinas. Tá? Então, aí vocês podem ver lá embaixo, o pontinho vermelho, que está representando o chakra base. E aqui em cima, perto do diafragma, onde tem os rins, logo em cima nós temos as suprarrenais. Tá? Então, o chakra base é regido pelas suprarrenais. Obrigada, Jeff. E o que acontece ali? O chakra base, lembra que ele é um conezinho virado para a terra? Sim. Uma pessoa que tem depressão,
tem desequilíbrio deste chakra. Porque o que esse chakra da Mãe Terra ele fala? É bom estar aqui. Como é bom estar na Terra. Como é bom estar vivo. Tanto que a cor vermelha, ela significa em várias linhas, inclusive na psicologia das cores, né? O desejo, né? A carne, né? O apego. Ele vibra nessa cor, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, Laura, tá com depressão, não tá legal, tá na Terra, não sei o que eu tô fazendo aqui, que dia que eu vou sair daqui, o que ela produz? Ela produz uma grande quantidade de cortisol. Sim. Que é o hormônio da depressão, que é o hormônio do câncer. E o cortisol é lido, lembra o código de barra? Nas suprarrenais. Então ali, essa emoção, ela fica em demasia. Essa sensação que esse neurotransmissor traz, ele fica em demasia e desequilibra esse chakra. Então, uma pessoa com depressão, ela tem esse chakra fechado. Ela não recebe a energia da terra, da nutrição da terra. O chakra base, ele também rege a energia do intestino. Então pensa assim, quando uma pessoa está com síndrome do pânico, o que ela tem? Muito medo, né? E o chakra da terra é o que faz a gente ficar com medo. Medo de estar aqui. Nos deixa inseguro, traz muitas disfunções intestinais, né? Ou o intestino preso, a pessoa não confia, então ela não solta, ou ela acaba não conseguindo conter as fezes, né? E aí a gente fala quantas vezes, né, Tassi de medo, né? Estou me cagando de medo. Tá certo. Porque traz toda essa energia de estar seguro na Terra, de gostar de estar aqui. Por isso que alguns estudos do Feng Shui também falam sobre dinheiro. Guardar numa carteira vermelha, guardar num envelope vermelho, né? Porque dinheiro é coisa da terra. Se eu não gosto de estar na terra, por que eu vou gostar de dinheiro? Né? Então, esse também é um equilíbrio dos bens materiais. É um chakra ligado diretamente à matéria. E para equilibrar, né, Fer? Porque daí tu me coloca tantas situações que podem acontecer no mesmo chakra, né? E quantas pessoas, talvez em casa, ou porque podem estar em depressão, podem estar tomando algum ansiolítico, justamente porque tem esse desequilíbrio, e a gente diz, não, enquanto tu estiver com um médico, né, ouça o que o médico tem mas é bacana quando a gente pode conciliar alguma coisa que vem pro bem. E essa questão com reiki, com alguma outra terapia que pode auxiliar esse chakra, talvez ele voltar a ter um bom funcionamento, como a gente pode dizer? Pensa que qualquer terapia que a gente faça, até numa psicologia convencional, no psiquiatra, a gente busca esse equilíbrio. Vai ver que a gente vai chegar em cada um deles e vai falar sobre as emoções que regem, né? Uma parte delas. Então, eu tô tomando lá o remédio que o médico me ajudou. Tô buscando um reiki, já posso fazer uma constelação para entender por que não está bom estar aqui na Terra. Posso tomar floral, homeopatia, usar as ervas. Deus fez um lugar cheio de recursos para nós, né? Então, sim, vou fazer uma sessão de reiki para me ajudar a lidar com isso. A pessoa que sofre de depressão muitas vezes tem dificuldade em gostar de vermelho, né? Ela tem dificuldade. Então, olha como a nossa mente inteligente, maravilhosa, incrível, já nos mostra, através do gosto das cores ou não, aquilo que está em desequilíbrio no meu corpo, né? O fora e o dentro estão interligados. Então, usar vermelho, né? Depois tem o símbolo, né, que eu passei ali na primeira imagem, que é o símbolo daquele chakra, visualizar aquele chakra, ouvir um mantra do chakra, mas procurar, para mim, Fernanda, do meu lugar, né, o que para mim faz eu não querer estar na vida. O que faz eu não querer estar gostando da terra,
de estar na Terra, de estar aqui na matéria. Tá certo, tá certo. Mas muito legal. E eu já pulei, né? Eu acabei questionando sobre como já deixar em equilíbrio, porque, poxa, quando a gente ouve que algo assim pode estar em desequilíbrio, pode causar tantas coisas, né? Então, poxa, como a gente já resolve isso, né? Porque o que cai no nosso corpo físico, a doença física, ela já aconteceu antes em algum outro lugar. Sim. Ou no nosso psiquismo, nas nossas emoções, né? Dentro das constelações, nós falamos que as doenças, né? O Bert Hellinger, ele mapeou como se as doenças elas fossem em 3 níveis. A nível de corpo, a nível de psique e a nível de espírito. Então, tem doenças que são muito profundas. Sim, vou usar o remédio é necessário para a gente conseguir dar a volta, mas se eu não entender que, por exemplo, a alopatia, né, que são os remédios da farmácia, eles vão tratar a causa, eles vão tratar o efeito. Sim. Né? Então, eu tô tendo uma depressão, vou lá e tomo remédio. Mas qual é a causa que está gerando esse efeito? Né? E aí eu vou ter um entendimento maior sobre o porquê que aquilo está se apresentando, porquê que aquilo está se desenvolvendo. Tá? O segundo chakra, então voltamos lá para as glândulas endócrinas, Jeff, por favor, é o chakra sexual, ou o chakra sacral, ou o chakra umbilical. A gente vai encontrar vários nomes, né? Então, ele fica mais ou menos 3 dedos abaixo do nosso umbigo. Então, o pessoal de casa quiser tocar no umbigo e perceber mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo. Tá? Ele vibra na cor laranja. Ele é regido nas mulheres pelo útero e pelos ovários. E nos homens pelos testículos e a próstata. Tá? Este chakra também rege a nossa coluna lombar. Obrigada, Jeff. Lembra do cone antes? Sim. Então, um cone virado para frente e um cone virado para trás. Pessoas que têm dores na coluna lombar estão com desequilíbrio neste chakra, né? Que tem desgastes, achatamento de vértebra, problemas de útero, problema de próstata. Tá tudo ligado a este chakra. E o que essas glândulas endócrinas leem como código de barra, né? O principal neurotransmissor que elas leem. Ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Do amor como um todo, o amor eros, mas do que faz eu me sentir amado. É o amor que dá a vida, né? É nessa região que um homem e uma mulher se encontram. Sim. E eles podem dar a vida para um outro humano. Neste lugar, Laura, nós vamos ter nossas crenças de vergonha, humilhação, culpa. Então, toda vez em que eu me sinto muito culpada, que eu culpo alguém, eu desequilibro esse chakra, que vibra na cor laranja. Desgastes, muitas vezes, de coluna, hérnias de disco na coluna lombar, podem trazer antepassados, porque a nossa coluna vertebral, ela representa nossos antepassados, né? Então, desgastes nessa região da lombar podem trazer famílias onde houve muita humilhação sexual, estupros, violência. Então, o nosso corpo está mostrando tudo isso, que traz todo esse equilíbrio e esse desequilíbrio. O que é interessante também, aquela barrinha pochete, Sim. né? Quando acaba acumulando gordura nessa região aqui. Aqui também é um desequilíbrio deste chakra. E este chakra, quando uma pessoa compra compulsivamente, faz compras por compulsão, quando a pessoa tem relações sexuais e não estão de bem com aquilo, né? Ou não gostariam de fazer e acabam fazendo por alguma crença, às vezes até religiosa. Quando as pessoas gostariam de ter uma vida sexual diferente e também não conseguem. O chakra sexual também, ele fala sobre prazeres como um todo, né? As pessoas que se dão aos prazeres da vida. Como ele rege essa parte da coluna lombar, uma pessoa que tem dor no ciático, ela está com desequilíbrio, tanto no chakra sexual quanto o chakra base juntos. Porque o que o nervo ciático, quando ele ataca, né? A pessoa diz, tô atacada do ciático. O que o corpo está dizendo? Você gostaria de fazer coisas e não faz. Você está esquecendo de se fazer feliz. Você está esquecendo de se amar. Olha que lindo o que o meu corpo está comunicando.
né? E aí eu não estou produzindo ocitocina. Meu código de barras não tá lendo esse neurotransmissor. Olha só. Pois é curioso, né, Fer? Porque quantas coisas podem estar ligadas a isso e é só uma análise nossa que falta, talvez, para que a gente possa se dar conta do que realmente está acontecendo. É como a gente diz, não, a gente procura realmente auxílio para que logo sane, por exemplo, a dor, né? Para que essa dor passe. Só que quantas a gente não tem noção do que o que está causando essa dor, né? E aí me traz, né, esse conhecimento que faz com que a gente reflita todos os dias, né? Eu digo, quantas vezes aqui nas sextas-feiras eu paro e digo, gente, Laura, né? E olha que eu tô todo dia ouvindo, né? Então eu deveria aprender mais. mas são coisas que batem a porta, né? E diz, poxa, né? Talvez trabalhar um pouquinho diferente, talvez pensar um pouco diferente. Vamos tentar, né? Para tentar sair dessas questões, né? Porque o que acontece, né, Laura? Tudo que nós vivemos, lembramos que nós somos filhos de alguém. Né? Todo mundo tem pai e mãe. Então, tudo aquilo que se mostra no meu corpo é uma história do que aconteceu antes. Então, muitas vezes, um desafio que eu estou vivendo ele de um jeito que nem seria o meu jeito de viver. Mas o jeito que meus antepassados lidaram com aquilo. E que a história deles vive nas minhas células. E que eu tenho o dom de organizar isso. Tá certo, tá certo. Não, é muito bacana, Fer. Vamos para mais um chakra, pra gente poder aproveitar esse tempinho e a seguir a gente vai para um breve intervalo comercial, né, produção, que já me chamou. Mas eu só quero aproveitar e mais um, Fer. Tá bem. Por a gente poder, porque temos mais, né, depois mais 4, né? Então vamos lá, vamos pro plexo solar. Então ele fica 3 dedos acima do umbigo, lembra? O chakra sexual, 3 dedos abaixo. E o plexo solar, 3 dedos acima. Esse chakra é o chakra da nossa personalidade. Olha só. Esse é o chakra do julgamento. Olha que forte. Essa é pro pessoal de casa, Laura. Se tu sentir precisar fazer o intervalo, depois a gente continua, talvez. Sim, claro. Mas olha só. Este chakra, ele é regido pelo pâncreas, tá? Então, ele recebe a energia para diferentes órgãos, com diferentes funções, com diferentes tamanhos. Então ele fala sobre as diferenças. E quanto mais apegados nós estamos à nossa personalidade, menos a gente consegue entender que o jeito que o outro faz também pode ser certo para outra pessoa. Esse chakra aqui é tudo do meu jeito. A pessoa que não consegue digerir o jeito dos outros. A pessoa que não consegue olhar para o outro e dizer assim, tudo bem, esse é o teu jeito, então eu deixo ele contigo. Por isso que eu te falei antes de entrar no intervalo, que eu vou trazer uma provocação agora para o pessoal de casa. Mas então a gente aproveita e depois vai pro intervalo, tá certo? Sabe quando tu entra em algum lugar e aí tu diz assim, nossa, entrei lá, cheguei a me embrulhar. Tinha alguém com energia pesada? Sobre isso, depois do intervalo. Então, certo. Então vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente já volta para falar sobre tudo isso que a Fer tá colocando para nós. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, aqui com a Fer nas sextas-feiras das terapias. E estamos entendendo um pouquinho sobre chakras hoje. E já falamos sobre 2, estamos no 3º chakra e até a Fer, ela falou aqui conosco sobre, né, o chakra solar. Plexo solar, né, Fer? Isso. Então vamos lá. É o sol, né? Aqui a gente fala também que rege a raiva. Tá? Volta lá para as glândulas endócrinas, por favor, Jeff. Vocês vão ver ali, lembra das suprarrenais antes? Então ali tem os rins e ali também nós teremos o pâncreas, tá? Esse lugar queima, Laura. Esse lugar é o nosso sol central. Obrigada, Jeff. Então, o que acontece quando eu entro num lugar e digo assim, nossa, a energia lá estava tão pesada que eu vou embrulhar o estômago. Numa consciência pessoal, eu estou dizendo que a culpa é do
O lugar outro. do outro. A Aham. criatura que tava fazendo não sei o quê, aquela criatura que faz não sei o quê, tá fora, né? Aham. Quando eu entro em um lugar e o meu estômago embrulha, Queima. queima, não tô conseguindo digerir, a pergunta é: o que tem aqui que eu estou julgando? Qual pessoa que está aqui que eu não aceito como ela é? Qual a atitude que eu vi aqui que foge o meu padrão? Pessoas que têm problema de estômago, Laura, são pessoas que querem tudo do seu jeito. Elas não aceitam de outro jeito, né? Porque se fala na medicina, né, que o câncer de pâncreas é um câncer fulminante. Porque a pessoa diz assim, a alma dela já não aguenta mais viver dentro daquele corpo. É como se o ego que essa pessoa tivesse desenvolvido já estivesse prejudicando a ela mesma. Porque o nosso ego é de extrema importância, senão Deus não tinha nos dado. O nosso ego está a serviço da nossa alma. Só que quando nós começamos, eu gosto de um termo para esse chakra, que é o tem que, né? Quando a gente começa a dizer que tem que, a pessoa começa a ficar barriguda, né? Porque ela tem que. Eu tô dizendo pros outros o que eles têm que fazer. Né? É como se eu estivesse sempre querendo que a minha vontade e aquilo que eu dissesse fosse o certo. E que precisaria ser seguido. Então essa região aqui, ela vai falar sobre essa personalidade, sobre os meus julgamentos e o desafio que eu tenho em olhar para os outros tal qual eles são, tal qual eles se apresentam e deixar isso com eles. Um exercício, Fer, que tu ensinaste aqui no programa e que eu tento fazer, né? É difícil, a gente sabe que não é sempre que a gente consegue parar, respirar e pensar dessa forma. Às vezes, numa atitude rápida, numa questão rápida, a gente não consegue parar e ver. Mas teve uma situação que tu colocasse aqui, que se a gente enxergasse o outro como nós mesmos em outra experiência, nós vamos julgar menos. E vamos aceitar mais. Porque tu pensa assim, se nós somos um pedaço de Deus, se em cada um de nós vive um pedacinho de Deus, uma célula de Deus, nós todos juntos somos Deus. Então o outro nada mais é que eu em outra experiência. Um pedaço desse Deus que mandou aquele filho, através daquele pai e daquela mãe, para uma experiência diferente da minha. Tá certo, tá certo. E isso alivia esse chakra, que vibra na cor amarela. Olha aí, interessante. E, né, como a gente falou, que em outros programas vão vir também, vamos ter a questão das pedrinhas também, que ajudam, né? Daqui um pouco, né, será que elas auxiliam também, né? Então, vamos deixar para o próximo programa. Fer, vamos falar do outro chakra? Sim, o próximo chakra, então, é o chakra do coração, né? O chakra cardíaco. Esse chakra, ele é regido por uma glândula chamada glândula timo. Tá? A glândula timo, até bem pouco tempo atrás, a ciência imaginava que ela atrofiava depois dos 14 anos e perdia a sua função. Né? Hoje se sabe, né, a ciência prova que o timo, ele vai fechando, ele vai atrofiando conforme a gente vai entrando na adolescência e na vida adulta, mas que é possível através de movimentos de yoga, né, de exercícios aqui, abrir o timo. Por quê? Porque o chakra cardíaco, ele rege as mamas, os braços, o pulmão, o coração. É nesse lugar que nós carregamos a má água. Quando nós temos problemas... só para finalizar o plexo, a base da coluna dorsal também é plexo solar, tá? A parte inferior da coluna dorsal. Assim como a parte superior da coluna dorsal é o chakra cardíaco. Então, a pessoa que vai carregando mágoas, que vai se fechando para o mundo, fechando o seu coração, ela vai ficando amargurada, ela vai fazendo assim. Ai, pelo amor de Deus, né, Fer? Porque eu tô aqui, eu só vejo que eu tenho que me erguer. Isso! Quando eu tô feliz comigo mesma e a vida é boa, o que eu faço? Eu me abro para o mundo. Problemas de ombro, nos braços, principalmente pulmão, respiração. Tudo isso é esse chakra aqui.
que é o que faz a gente carregar mágoas, o perdão que eu não consigo dar, Certo. né? E aí eu vou, por isso que quando a gente faz isso aqui, ó, Laura, a gente tá se fechando. Eu não estou mais aberta, né? E meu corpo já tá te avisando que eu não tô aberta. Né? Assim, quando a gente olha pra alguém e faz, parece que ela tá aberta pro amor, né? Esse é o chakra do amor incondicional. O Timo, ele lê o linfócito T. E o linfócito T é o neurotransmissor da felicidade e da imunidade. Legal. Quanto mais eu fico assim, menos felicidade eu sinto, menos imunidade eu tenho, né? Eu vou me abrindo para doenças imunes. Né? Importante. Vou me abrir. É respirar. Ele vibra na cor rosa, em algumas literaturas na cor verde, rosa e verde. Então seria rosa para cura emocional e verde para cura física. Tá certo. Bacana. Laura, tu vai me perguntando, sabe que eu Sim. engato uma primeira? Não é, e precisa. Não, e precisa engatar primeiro, porque daqui um pouquinho a gente tá chegando ao final do programa e eu preciso terminar. Os chakras, né? Então. O chakra laríngeo, então, no centro da garganta. Se tiver a imagem aí de novo, Jeff, por favor. Ele é regido pela tireoide, tá? Esse chakra aqui é a comunicação. É aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, a minha boca, a coluna cervical, tá? Obrigada. Esse chakra tem uma coisa que eu gosto muito de falar desse chakra, que é quando as nossas vovós, as nossas mamães, assim, ó, quer que dá certo, não conta pra ninguém. Né? Quer que dá certo, não fala. Porque esse é o chakra da realização. Pessoas, né, que têm dificuldade em falar. Pessoas que têm dificuldade em calar. A desequilibram este Engata chakra. na primeira e não para mais. Sou eu. Né? Ou diz assim, ai, agora que aconteceu isso, eu não vou falar pra ninguém. Quando viu, já falou. Né? Quando nós mentimos. Quando nós não queremos, olha só. Lembra que esse chakra tá aqui e que tem um conezinho pra trás também? Sim. Quando eu não quero olhar para todos os lados de uma situação. Ele é uma ponte, né? Entre a casa da mãe, que a casa da mãe é esta parte, com a casa do pai. A cabeça é a casa do pai. Problemas de boca, de garganta. Quando uma pessoa, por exemplo, ontem mesmo uma pessoa me disse, Fer, a minha filha tá com uma crise de otite, não sei como é que é o termo, mas que vai voltando sempre, que a medicina fala. Enfim, não me ocorre agora o nome que ela me disse. Recorrente. Repetição. Recorrente, algo assim, certo. enfim. Então, problema no ouvido é aqui. Então, quando uma pessoa tem problema de ouvido, começa a ficar surda, né? Ou um filho, um bebezinho, né? Nesse caso da moça de ontem, começa a desenvolver algo nos ouvidos, não aguenta mais ouvir, né? Prefiro ficar surdo a ter que ouvir isso. Quando é nas crianças, talvez a mamãe, depende do lado, né? Talvez a mamãe que não aguente mais ouvir, ou talvez o papai que não queira mais ouvir, tá? Então também é o desequilíbrio aqui que vibra na cor azul claro, azul índico. Mas é bem importante, né? Porque é o controle, é o falar o necessário, é o ouvir. E a gente sempre fala, né? Tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, em algum momento, isso também faz sentido. E é tão importante para manter também o controle do que a gente realmente fala, né? O que vai fazer bem? Será que vai fazer bem? Será que não? E quando fala, que palavra usa, né? Sim. Porque isso também desequilibra o chakra. Sim. Não adianta falar pouco ou muito, mas o que a tua palavra está fazendo ao outro, né? Como eu fico depois que eu digo isso, como fica o outro que ouve isso e como fica o contexto entre nós. Tá certo. Né? Muito o que bem. falar, quando falar, como falar. Né? Ótimo. No centro da testa, onde nós começamos o programa sentindo o chakra frontal. Né? O chakra frontal é o olho que tudo vê. O que é o olho que tudo vê? Imagine que todo mundo tem um livro do Saramago que chama Ensaio sobre a Cegueira, para mim define esse chakra. Né? E foi feito um filme.
Eu gosto sempre de falar, filme é filme, livro é livro, né? Quando as pessoas dizem não é a mesma coisa, não. Se fosse a mesma coisa, não eram duas, né? Então, o filme também tem uma parte bem interessante, o filme também está bem legal, mas o livro é o livro. Se alguém não vai ler, vale a pena assistir o filme. Imagine que todo mundo fique cego, Laura. Né? Quem seria bonito pra ti? Isso me chamou a atenção no filme. Eu assisti o filme, não li o livro. Mas me chamou muito a atenção. Então, muitas vezes, o que esse chakra fala pra nós? Que eu me deixo iludir pelos olhos da matéria. Né? E quando eu posso fechar os meus olhos da matéria, esse olho sabe tudo. Né? Então, eu gosto de dizer que esse olho é aquele que assim, ó, putz, eu sabia que eu não devia ter feito. Foi esse olho que avisou. Esse é o olho da nossa intuição. É o olho de Deus, né? O olho que tudo vê. E olha só como é interessante. Sabe os indianos? Eles usam uma pedrinha aqui para eles lembrarem de não franzir. Porque quanto mais a gente franze aqui, menos a gente sorri. Não tem como sorrir franzindo a testa. Depende, se tu tiver astigmatismo, tu faz assim. Eu vou poder enxergar as coisas Então, esse direito. lugar, quanto mais eu vou franzir, quanto mais eu vou me fechar. Olha só, quando a gente vai conversar com alguém, e eu comecei esse mundo, já contei pra ti, né? Lendo o corpo. É o que me fascina, a leitura corporal, as microexpressões do rosto, isso é uma coisa que me fascina bastante. Então, imagina que tu vai falar pra alguém, tu vai dar uma explicação. Ah, sei lá, aconteceu algo, eu estraguei algo da Laura. E aí eu vou lá falar pra Laura que eu sinto muito. Mas quando eu vou falar pra Laura, a pessoa quer ouvir. Ela já se fechou. Ela não quer entender. Ela não quer se abrir pra isso. Né? Então, esse olho aqui, ele me permite entender que nada acontece por acaso. Esse olho, eu gosto de uma frase pra ele que diz assim: o que eu posso olhar com bons olhos? Porque quando eu fecho aqui, tem coisas que eu não quero olhar. Né? Eu me deixo apegar pela matéria. Eu ainda não quero ver por alguma razão. Então, eu esqueço de ouvir a minha intuição. E o olho que tudo vê. O olho que tudo sabe. Trouxe um desenho que é o olho de Horus. Né? É um desenho bem conhecido. O pessoal já deve ter visto. Então, esse olho de Horus é um deus egípcio, mas esse olho, ele tem exatamente o mesmo formato do nosso sistema nervoso central. Então, ali nós temos um cérebro cortado ao meio, né? E lá no meio nós temos a nossa farmacinha, a hipófise e o hipotálamo, que produz todos esses neurotransmissores que caem na corrente sanguínea. Então, por isso que falamos que é o olho de Deus, o olho de Horus, o olho que tudo vê. Obrigada, Jeff. Ele fica exatamente, se nós pegarmos reto aqui, nesse chakra, com o chakra da coroa. E a gente seguir assim, a gente chega nesse desenho, lá no centro do nosso cérebro. E para finalizar, esse aqui vibra na cor azul marinho. Certo. O chakra da coroa, lembra que o chakra base ele é um conezinho para a terra, lá no períneo? Aqui nós temos um chakra para o céu. Tem algumas literaturas que falam que este chakra não fecha. Porque se o chakra da coroa fechasse, nós morreríamos. Que é o que mantém a nossa alma dentro do corpo. Alguns dizem que sim, que pessoas de pouca fé talvez tenham esse chakra fechado. Pelo sim, pelo não, vamos deixar o pessoal de casa aí sentir. Algumas literaturas falam ele na cor violeta, outras falam ele na cor dourada. Como eu penso que Deus me mostra tudo o tempo inteiro, basta que eu queira ver, quando ele me mostra o arco-íris, eu vejo por último a cor violeta. Então, para mim, ele é na cor violeta. Para mim. Sim. O que acontece com este chakra? Lembra que tem o conezinho virado para a terra lá embaixo? Sim. E esse é o chakra do Pai Céu? Quanto mais fé nós tivermos em algo maior, que Deus não joga dados, que nada acontece por acaso, mais gostosa fica a estadia na Terra. Quanto mais esse chakra estiver recebendo a energia do céu, mais gostosa a experiência com a Terra. Olha que lindo. Por isso que a gente fala que depressão é uma doença psíquica, emocional.
né? Porque ela tem uma conexão com a fé em algo maior para deixar essa jornada gostosa, prazerosa. Olha só. Isso aqui tem que fortalecer essa conexão, né? Bem interessante. Fer, achei super interessante. Quantas pessoas em casa talvez também estejam pensando, poxa, talvez em tal situação, em tal, assim, medindo, né? Porque quando a gente vai ouvindo, é legal poder analisar, né? E daqui um pouco poder dizer assim, tá, a partir de hoje eu vou procurar ser menos, talvez menos crítica, menos vou aceitar mais, né? Porque a gente põe regras no nosso dia a dia que fazem com que a gente se transforme. Mas eu sempre fui mais tranquilo, como é que agora eu já não consigo mais, né? Então, talvez pequenas reflexões já podem auxiliar as pessoas em casa, né? Partindo de todos esses saberes que são bem legais. E também pode ir já olhando para essas cores, como eu me relaciono com essas cores, Sim. por que eu gosto tanto, por que eu não gosto nada, né? Como eu posso começar a equilibrar essas emoções em mim? Existem várias formas para fazer isso, basta que a gente queira olhar para isso, né? Maravilha. Fer, eu gostaria de te agradecer por essa participação. Mais uma sexta-feira, e como eu digo, todas as sextas são bem especiais aqui. A gente sabe que o pessoal também nos traz vários comentários, acabam mandando vários comentários que são tão legais que quando chegam a gente dá uma olhada e diz, poxa, ou encontra a pessoa na rua mesmo e diz, eu gosto quando vem a Fernanda, né? Eu sempre comento assim, porque muita gente gosta mesmo. Então eu te agradeço demais, Fer, por essa participação e todo esse conhecimento. Obrigada, é sempre uma honra estar aqui. Que bom que o pessoal gosta, porque eu me realizo em estar aqui e poder trazer um pouco daquilo que para mim soa como verdade e deixa a minha estadia na Terra mais leve. Muito obrigada, e muito obrigada a todos que mandam um abraço, um carinho, muito obrigada. Fortalece a tua conexão, né, Fer? Maravilha. E para finalizar esse programa, eu gostaria de agradecer tanto a Fer, a você que está em casa, convidar para que continue na programação da Conecta Mais, mas não desligue sem ver o videozinho especial do Caldas de Prata para você. Se no final de semana você tem ideia do que vai fazer com o seu namorado, em família, qual é a ideia do teu passeio do final de semana? Então, quem sabe aqui o Caldas de Prata esteja te fazendo um convite. Então, e é só para finalizar, Laura, um banho de cascata equilibra todos os chakras. mas com certeza. E lá, água quente, É uma né, benção. Fer? Tem que aproveitar mesmo, porque isso está à disposição aqui na nossa cidade, né? Então, um abração a todos e finalizamos com o vídeo do Caldas.